Mateus capítulo de número 4. Aleluia. Quantos encontraram Mateus capítulo de número 4, versículo 1 em diante? Que diz assim a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E porém Jesus respondendo disse-lhe: Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Somente até diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Senta glorificando a Deus nessa noite. Glória a Deus. Igreja, eu peço que, eu creio que vai ser rápido essa mensagem, mas eu peço que vocês redobrem a atenção para essa mensagem que vai ser ministrada aqui nessa noite. Essa mensagem, ela queimou ao meu coração para mim estar pregando. E dentro dessa mensagem nós vamos tirar alguns ensinamentos, algumas lições para a minha vida e para a sua vida, através desse texto onde nós acabamos de ler, onde aqui fala a respeito da tentação de Jesus Cristo, onde Jesus foi tentado pelo adversário. Se nós entender, no versículo de número 1, está escrito: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo adversário, para ser tentado pelo diabo. Então perceba que logo em seguida o diabo, ele vem para tentar Jesus Cristo, pastor Eliseu. O que dá para entender? Deus, ele não proíbe o tentador vir de nos tentar no deserto, mas Deus, ele nos dá força, nos reveste para suportar o diabo e a tentação dele, que luta para nos derrubar. Eu vejo nesse texto que Deus não limitou o diabo, para que o diabo não viesse a tentar Jesus, a procurar falha em Jesus, para procurar Jesus o adorar. Mas só que Deus, ele derrama sobre a vida de Jesus o Espírito Santo para resistir à tentação e o laço do diabo. Agora nós vamos voltar alguns versículos atrás, no capítulo de número 13, a partir do versículo no capítulo de número 3, a partir do versículo número 13, a Bíblia diz que então Jesus, ele foi da Galileia em direção a João Batista, para ser batizado por ele no Rio Jordão. E quando Jesus chega lá, João Batista observa e vê Jesus pedindo para ele o batizar. João Batista vai dizer: Não, espera aí, sou eu é que necessito batizado por você, sou eu é que necessito, porque lá atrás, Jesus, eu preguei para esse povo no Jordão que eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu. Na verdade, eu batizo com água, mas esse que vem aí, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Então, e ele é mais poderoso do que eu, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então quando Jesus chega para ser batizado, Jesus chega a ele e diz: Eu quero ser batizado. Ele diz: Não, sou eu é quem preciso ser batizado por você, sou eu é quem necessito. Neste momento Jesus diz: Não, é necessário que você me batize para cumprir a lei, para cumprir a justiça. Agora perceba algo importante aqui que Jesus nos ensina. Jesus não tinha mais poder do que João Batista? Tinha. Jesus não tinha mais autoridade do que João Batista?
Tinha, mas Jesus ele foi humilde para chegar até João Batista e reconhecer a autoridade dele, que ele já vinha preparando o caminho para a chegada de Jesus. Então Jesus, pastor Eliseu, não teve dificuldade de ser submisso a um líder que já estava na caminhada havia dias. Mas Jesus é mais poderoso. Jesus é o Filho de Deus, mas não é porque uma pessoa é mais usada do que a outra na palavra que vai desrespeitar a liderança. Jesus, ele nunca quebrará princípio, e ele prega dizendo ao seu servo que nós não podemos quebrar princípio. Então Jesus, ele se aproxima a João Batista e reconhece ele como um grande líder que pregava sobre o arrependimento para batizar nas águas. Então Jesus chega lá diante de João Batista e diz: sou eu que tenho que ser batizado por ti, João. João Batista o batiza. Então logo aqui Jesus está nos ensinando, não é porque quem sabe alguém tem mais fala, mais diálogo, sabe mais conversar, que vai querer pisar em cima de pessoas que já tem tempo que está na caminhada. Mas eu sou filho de Deus. Não, mas necessita cumprir o que está escrito. Então Jesus não teve dificuldade nenhuma de reconhecer a autoridade que estava sobre a vida de João Batista. Jesus nos ensina, pastor Maciel, ele não teve dificuldade de reconhecer a autoridade e a chamada de João Batista. Ele chega para ser batizado por João. Foi batizado. Agora imagina naquele momento o privilégio e a honra de João Batista batizar o mestre, aquele quem ele próprio reconhece que não é digno nem de desatar a sandália dos seus pés, aquele quem reconhece que diz: ele é mais poderoso do que eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo para a justiça, para convencer o homem do pecado, do juízo. Então, e o batismo com fogo é o batismo do juízo. Então perceba que quando Jesus ele foi batizado, ele saiu das águas, logo o Espírito Santo de Deus, em uma forma corpórea de pomba, pousa sobre ele. O céu se abre e a voz brada dizendo: eis aí o meu filho amado, a quem eu comprazo. Em outras palavras, eis aí o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me orgulho. O céu se abre e diz: eu reconheço quem é filho meu de verdade. O céu se abre para bradar e dizer: eis aí o meu filho, em quem me agrada em todos os aspectos de sua vida. Irmão, e o Espírito Santo de Deus, ele vem em uma forma corpórea de pomba. E eu pensando nesse texto, não afirmo e nem vou afirmar, porque eu ainda vou buscar profundo sobre isso. Se Jesus ele foi batizar para o batismo de arrependimento, eu vejo aqui algo importante. Se Jesus levou sobre si todas as nossas pisaduras, todos os nossos pecados, então ele se fez de pecador, mas não significa que ele tinha pecado. Então ele pegou os nossos pecados, sobrou sobre os seus lombos e diz: agora eu vou ter que descer as águas, eu vou ter que nascer de novo da água para vir um Espírito. E eu, peraí, Jesus, porque depois que o Senhor batiza, o Espírito Santo de Deus ele desce em sobre você, quer dizer que o Senhor não tinha o Espírito? Jesus está dizendo: o batismo de arrependimento para o meu povo é esse. Eu não digo que eu estou cheio de pecado, mas quando o meu povo se arrepender de verdade,
desce as águas, além do céu se abrir, vai ser cheio do Espírito. O Espírito para preparar para ir ao deserto e não ser derrotado pelo adversário. Não quer dizer que Jesus não tinha um Espírito, mas eu vejo Jesus dizendo, através do batismo, que é o arrependimento, se converter, mudar de direção para acertar o alvo que é Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo não simplesmente para nós falar em línguas, para nós receber dons espirituais, mas Deus, o Senhor, enviou o Espírito para nos consolar, para nos dar força, para rogar por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que, quando a gente está no deserto, quando a gente está na prova e a gente pensa que não vai resistir, é o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que nos abraça e fala ao nosso coração: você vai resistir, você vai passar, você vai suportar, porque o que está dentro de você o mundo não conhece. O que está dentro de você é só quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Uma coisa é estar no deserto sem o Espírito, outra coisa é a gente estar no deserto com o Espírito Santo de Deus ao nosso lado. Foi batizado, desceu as águas, o céu se abre, o Espírito desce, sente a presença do Espírito Santo, o céu se abre, e o testemunho que está dizendo é Deus: esse daqui é o meu filho amado, em quem me comprazo. O céu se abre e testifica na terra quem é o seu filho, em quem é esse que agrada ao céu. Bonito. Quando eu vejo essa mensagem, eu olho e digo: esse momento foi o momento mais feliz. Esse momento foi o momento mais esperado em receber o Espírito. Mas só que o Espírito vem, o Espírito Santo de Deus vem à nossa vida com um propósito de nos fortalecer quando nós estivermos passando por luta. Aqui vai dar o pontapé inicial para o ministério de Jesus Cristo. Aqui que vai alavancar para Jesus operar o primeiro milagre em Caná da Galileia, em João capítulo de número 2, se não me falha a memória. O primeiro milagre que Jesus opera é transformar água em vinho. Mas antes desse primeiro milagre, teve provação, teve tentação, teve que ter perseverança, teve que ter jejum, teve que ter oração, teve que ter a sua fé avivada e firmada nos Deus Todo-Poderoso. Foi cheio. Quem já recebeu o Espírito Santo, quem foi selado pelo Espírito Santo, vai entender o que eu estou dizendo e afirmando. É uma alegria inexplicável quando a gente fica cheio do Espírito. Tem pessoas que se manifestam o poder do Espírito chorando, se alegrando, rodando, rodopiando, falando em línguas estranhas, se alegrando. É uma alegria tão tremenda que aqui na terra ninguém pode tornar alguém alegre quando a gente é cheio do Espírito Santo. Uma alegria que todos que foram selados com o Espírito, se a gente perguntar qual é a sensação, essa pessoa vai dizer: eu não consigo explicar, mas eu só sei de uma coisa: não tem nada melhor do que sentir a presença, não tem nada melhor do que chorar na presença, não tem nada melhor do que louvar na presença, não tem nada melhor do que pregar com a presença, não tem nada melhor do que quando a gente sente a presença no deserto, e essa presença, olha, diz: você vai conseguir. Mas só que eu vejo que o mesmo Espírito, pode levantar mais um pouco o volume,
Quando eu vejo o mesmo Espírito que alegra Jesus, é o mesmo que conduz Jesus ao deserto. Para quê, pastor? Que o Espírito de Deus conduz Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Espera aí, pastor. O Espírito Santo de Deus leva Jesus para ele ser confrontado pelo diabo. Quando eu vejo esse texto, irmão, logo ele fala ao meu coração: nem todo deserto é o diabo que faz, nem todo deserto é por causa das minhas escolhas que eu faço. Tem deserto que é o próprio Deus que nos envia para a gente ser tentado pelo diabo. Deus permite, pastor? Permite. Quem não lembra de Jó? Quem não lembra desse homem que o próprio céu, o próprio Deus testifica, igual a esse não tem, íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. E Deus olha e diz: toquem tudo que ele tem, mesmo da vida dele. É Deus dizendo: eu autorizo você tocar em tudo que ele tem. Faça a prova. Eu vou provar para você que ele não vai blasfemar contra o meu nome. Então o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. Irmão, talvez o deserto que você está entrando, talvez o deserto que você está, ele que está te levando, ele que está te colocando. Quando falamos em deserto, tem pessoas que têm a mente fecha. Quando falamos em deserto, pense em um lugar onde tem muitas ruínas de areia. Pense em um lugar onde tem um sol escaldante. Pense em um lugar onde não tem sombra e o que predomina é o calor, e não há nenhuma fonte de água neste lugar. Mas tem pessoas que entendem o deserto como o deserto da enfermidade, o deserto da porta fechada, o deserto de perder o ente querido, o deserto de ver aquele quem tu mais amas ser sepultado. Então é nesse período, é no deserto aonde a nossa mente está pensando aonde vai ser a válvula de escape. É no deserto aonde nós perdemos o sono. É no deserto aonde nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não tem uma situação. Mas Deus está dizendo: o Espírito Santo te levou ao deserto com um propósito de se aproximar do dono do céu e da terra, irmão. Tem enfermidade que é Deus que permite você enfrentar. Tem certas percas que é o Senhor que permite você perder. Agora percebe e entenda que no versículo de número 2 do capítulo 4, quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, o versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Quando eu vejo isso aqui, eu digo: o propósito era para jejum, o propósito era para orar. Tem deserto, irmão, que o Espírito Santo de Deus nos leva para a gente voltar a jejuar como a gente jejuava antes. Tem deserto que o Espírito Santo de Deus nos leva para a gente voltar a orar como antes nós orávamos. Tem deserto que é Ele quem leva para a gente voltar a buscar, a congregar, quando a gente buscava e congregava. É o Espírito Santo de Deus dizendo: eu prefiro te levar para o deserto, eu prefiro fechar a porta, eu prefiro a enfermidade chegar, mas eu quero que você volte a ter intimidade comigo, porque no deserto é o lugar aonde não tem grande, não tem rico, não tem pequeno, que diz: eu sou, eu posso. Deserto
é lugar de humilhação. Tem pessoas tão duras com Deus que ele olha e diz: deixa eu ver se é duro mesmo. Amolece o coração no deserto. No deserto ora, no deserto jejum, no deserto congrega, no deserto faz campanha, mas quando está na bonança esquece tudo. Aí Deus diz: eu vou travar tudo, eu vou fechar tudo, vou permitir o deserto, mas eu não vou permitir ir para o inferno. 40 dias e 40 noites. 40 dias fala de purificação. 40 dias fala de renovação. Então eu vejo que Jesus, tendo jejuado os 40 dias e as 40 noites, ele teve fome. Perceba, durante 40 dias e 40 noites, ele não estava perdendo tempo em redes sociais. Durante 40 dias e 40 noites, ele não estava fofocando a respeito de alguém. Durante 40 dias e 40 noites, ele cumpriu o propósito. E qual era o propósito? Jejuar, buscar. Por isso que eu vejo Jesus Cristo falando aos discípulos: orai e vigiais, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Carne fraca, o espírito pronto. Agora ele teve fome. Agora chega Jesus, chega o adversário a Jesus para tentar. Perceba que o adversário, ele se aproxima para oferecer o que a carne estava necessitando. Ele oferece dizendo, dialogando com Jesus: Jesus, se tu és mesmo o Filho de Deus, está vendo essas pedras? Transforme elas em pães. Porque eu sei que tu jejuou 40 dias, eu sei que você jejuou 40 noites, mas eu estou sabendo que você está com fome. Eu estou sabendo que a tua carne está necessitando. Então eu vou oferecer o que a tua carne está necessitando, que é de alimento. Tua carne está fraca, tu está sentindo fome, pois eu vou oferecer a você o que tua carne está precisando, que é pão. Então perceba, quando o adversário se aproxima de Jesus, o adversário, ele não oferece algo que o corpo de Jesus não está precisando. Ele vai oferecer aquilo que o corpo de Jesus está necessitando. Então quando o diabo, ele várias vezes se aproxima de mim, se aproxima de você, ele já sabe a forma que ele te escravizava lá fora. Ele sabe que alguns ele escravizava na bebida. Ele sabe que alguns ele se escravizava na droga. Ele sabe que alguns eram escravizados na prostituição. Então se ele vai olhar para uma pessoa, ele sabe que ele escravizava na prostituição, ele não vai oferecer bebida, porque o fraco da carne dele não era a bebida. O fraco da carne dele era o desejo sexual, era o prazer da carne. Então ele vai oferecer adultério, então ele vai oferecer prostituição. Mas agora aqui é quem está. Mas quando o diabo veio oferecer o que Jesus necessitava, Jesus estava revestido com jejum, Jesus estava revestido em oração. Isso para a minha vida e para a tua vida é: o diabo sabe o que ele te escravizava, mas só que você e eu temos que estar preparados no jejum e na oração, porque quando o prato do diabo vir, a gente olha para ele e diz: eu já estava preparado para quando você bater de testa comigo, eu te confrontar no nome de Jesus. Cai por terra, Satanás.
Antes de Satanás confrontar Jesus, ele já estava preparado. Pode vir, que eu vou contra-atacar. Então, quando o Satanás investir na tua vida, já tenha preparado, para quando ele chegar, você dizer: cai por terra, Satanás. Mas tem pessoas que só quer se preparar quando sente o ataque do adversário. Não espere ele atacar, se prepara. Quando ele vir, tu já está armado de unhas e dentes para repreender Satanás. Deserto, preparação para um ministério. Não tem ministério de sucesso sem antes passar pelo deserto. Não tem ministério grande sem antes ser tentado pelo diabo no deserto. Eu não creio em ministério que antes não passou pelo deserto, não foi confrontado pelo diabo. Quem nunca passou pelo deserto, quem nunca foi confrontado pelo adversário, quando no ministério tiver, quem sabe no ágil, não vai suportar. Quando ele bater de testa, é capaz de ser destruído. Veja, depois do deserto, depois que Jesus foi confrontado e tentado pelo diabo, que Jesus foi operar o primeiro milagre. E eu observando, eu vejo aqui que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Ele está jejuando 40 dias e 40 noites, e eu não vi hora nenhuma, mesmo sabendo que Jesus estava no deserto, Jesus murmurar. Pastor Eliseu, de vez ele está murmurando, ele está jejuando. Quem levou ele para o deserto? O Espírito Santo. Talvez tu está no deserto, o Espírito te levou. Para que tu quer murmurar? Se ele te levou para o deserto, é porque ele está te preparando para te levantar lá na frente. Para que você quer murmurar? Por que é só meu casamento que está abalado? Por que só foi a minha porta que fechou? Por que só minha família está passando crise? Por que só eu estou nesse deserto? Irmão, se Jesus enfrentou o deserto, quem sou eu e você para não enfrentar esse deserto? Jesus, ele não murmurou. Jesus, ele sabe que ele estava no deserto com um propósito, e ele não perde tempo. Ele vai jejuar e ele vai orar. Não murmura não quando você estiver no deserto, irmão, porque talvez você vai estar atrapalhando o processo de Deus na tua vida. Suporta o processo calado para chegar no propósito de Deus. Satanás chega e diz: transforma aí, Jesus, essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, transforma aí. Satanás queria que Jesus provasse que ele era Filho de Deus. Para que Jesus iria provar? Se lá no batismo a voz que aparece era de Deus, dizendo: esse daqui é o meu filho. Então Jesus, ele sabia de quem que ele era filho, porque o céu testificou. Irmão, se o céu revela quem eu sou, eu não preciso provar para ninguém de quem eu sou servo. Eu não preciso provar para ninguém a forma que Jesus me usa. Eu não preciso provar para ninguém, para o povo reconhecer que eu sou servo de Deus. Ele próprio vai testificar de você. Jesus não provou. Jesus vai olhar e vai citar o que está em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 3. Jesus, conhecedor da Bíblia. Deuteronômio 18, 3. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Salmo diz que a palavra é alimento.
que a palavra é mais doce do que o mel. Em Salmo 119 diz que lâmpada é para os meus pés e a palavra de Deus e luz para o caminho. Irmão, quando Jesus confronta o diabo com a palavra, o diabo, logo entendedor também da palavra, ele vai citar e vai falar o que está em Salmo 91, 11 e 12. E Jesus, também está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos a todos, que o Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito, para que guardem todos os seus caminhos. E se tropeçares com os teus pés em pedra, dano algum não lhe acontecerá. Pula-te daqui. Pula-te daqui. Satanás leva Jesus para o lugar alto e diz: salta daqui, porque também está escrito. Jesus estava no deserto porque o Espírito levou. Agora Satanás leva para o lugar alto e diz: pula, Jesus. Satanás tem o poder de colocar alguém em lugares altos sem ser do propósito de Deus, porque Satanás sabe, quanto mais alto tiver, maior vai ser a queda. Pula-te daqui, Jesus. Pula-te daqui, que o Senhor disse que dará ordem aos anjos a teu respeito. Aí Jesus vai citar o que está em Deuteronômio 6:16, onde está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não brinque com aquilo que pode te matar. Se você tomar veneno enganado, pessoa querendo te matar, Deus pode te dar o livramento. Agora toma o veneno sabendo que é veneno. Tu está tentando o Senhor teu Deus. Irmão, se você sabe que o pecado mata, para que tu fica tentando, brincando com esse pecado? Eu peco hoje, amanhã Deus me perdoa. Aí fica tentando. Cuidado, que esse caminho pode não ter volta. Brincando com aquilo que está levando para o inferno. Não tenta o Senhor teu Deus, porque o mesmo que te dá e me dá oportunidade todos os dias, essa oportunidade pode ser cessada e a gente perder a vida eterna por brincar e tentar o Senhor nosso Deus. Então novamente o diabo transportou Jesus para um monte bem alto e disse: não, se não pulou, se não provou, agora eu vou oferecer poder para ele. Jesus, está vendo tudo isso daqui? Está vendo tudo isso daqui? Se você se prostrar e me adorar, tudo isso daí eu te dou. Eu te dou poder, eu te dou fama, eu te dou status. Só se você se prostrar aos meus pés e me adorar. Aí Jesus olha para Satanás e diz: Satanás, o Espírito me encheu, o Espírito me levou para o deserto, o Espírito me capacitou. Eu estou capacitado porque eu sou o próprio verbo, eu sou a palavra. E eu vou citar para ti que está no Deuteronômio capítulo 10, o versículo de número 20. Sai daqui, Satanás, porque somente a Deus adorarás, somente a Deus prestará culto. Sai daqui! Irmãos, o diabo não conseguiu com que fazer que Jesus provasse que ele era filho de Deus. Ele não conseguiu fazer que Jesus tentar a Deus. Agora ele olha e diz: eu vou oferecer poder. Irmãos, tem pessoas que não resistem a receber poder, ter autoridade, que desmantalha. Nem toda fama é sinal de sucesso. Naamã era reconhecido, Naamã tinha moral, Naamã ele tinha sucesso no meio daquele povo, mas só que ele era leproso. Nem toda fama, nem todo sucesso significa que Deus está por detrás disso. O diabo consegue dar, irmão, mas ele consegue tomar
ele consegue derrubar. Agora entenda que quando Jesus mandou Satanás sair, expulsou Satanás, o diabo foi, deixou Jesus, e eis que chegaram os anjos do céu e o serviram. É Jesus dizendo: depois que você resiste Satanás no deserto, Deus envia seres celestiais para te servir. Jesus está dizendo: suporte esse deserto, porque depois que você passar por esse deserto, Deus vai enviar os anjos para te servir. Ele vai trazer a resposta, Ele vai trazer a solução para o seu problema, Ele vai trazer, mas suporta. Jesus está dizendo: é capaz, nós somos capazes de resistir o diabo no deserto. Satanás sai, Satanás foi embora, mas só que aqui por um período de momento. Satanás deixou e os anjos serviu. Mas você pensa que uma vez que nós vencemos, está dado por encerrado? Jesus venceu uma vez ele no deserto. Jesus aqui deu um tapa na cara de Satanás. Em outras palavras, Jesus está olhando e quem sabe dizendo: tu venceu Adão no jardim, tinha tudo para comer. Tu venceu, derrubou Adão e Eva no jardim, onde tinha alimento. Mas eu vou te vencer no deserto, com fome, mas cheio da presença do Espírito Santo de Deus. O primeiro Adão foi derrubado no paraíso, mas o segundo Adão venceu o diabo, foi no deserto. Satanás saiu daí furioso. Satanás saiu dali derrotado, mas ele não deu por vencido. Irmão, quando nós derrubamos, vencemos Satanás uma vez, ele não se dá por vencido não. Ele diz: se você vê alguém que persevera, é Satanás. E muitas das vezes ele persevera mais do que muitos que dizem ser cristão. Ele bate, diz: eu não derrubei dessa vez, mas da próxima vez eu vou derrubar. Não derrubou de novo? Eu não derrubei da segunda vez, mas a terceira vez eu vou derrubar. Tentou 10, 20, 100, 1000 vezes e não derrubou, mas ele diz: na 1001 tentativas eu vou derrubar. Irmão, por que não deu certo uma vez para você, tu quer desistir da chamada? Nós temos a facilidade tão grande de desistir do céu, e o diabo não desiste nunca para levar a minha alma e a tua alma para o inferno. E por que tu quer desistir? Por que tu quer parar? Por que tu quer se dar por vencido? Só porque está nesse deserto? Jesus está dizendo: no deserto tu me busca, no deserto tu ora, no deserto tu jejuma. Aí Deus está olhando e dizendo: está tudo bem, a conta está boa, está deixando de me buscar, pois eu vou trancar tudo, eu vou lançar no deserto, porque lá você gritava pelo meu nome e pedia ajuda. Jesus está dizendo para pessoas aqui: eu sinto saudade quando eu escutava a tua voz pela madrugada. Eu estou sentindo saudade de quando tu jejuava. Tá tudo bem? Parece que não precisa mais de mim? Pois eu vou trancar tudo, porque antes que houvesse de eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem é que pode impedir? Irmão, quando Deus quer tratar com alguém, o mesmo Deus tem o poder de amolecer o coração do homem, e tem o poder de endurecer só para tratar com o seu povo. Tá tudo bem? Esse é o momento de nós buscar. Não espera a gente perder, não espera a porta fechar, não espera a enfermidade chegar,
Não espera a gente perder quem a gente mais ama para a gente voltar ao primeiro amor. Jesus está dizendo: faça enquanto você está na bênção, porque eu prefiro te ferir do que te perder para o diabo. Eu prefiro te colocar em enfermidade do que te perder para o diabo. Eu prefiro você entrar no céu só com um olho do que os dois se lançados no inferno. Eu prefiro que você entre no céu com uma perna do que com as duas ser lançado no inferno. Jesus está dizendo para pessoas aqui: eu vou pesar um pouco a minha mão, só para me voltar a ter intimidade contigo, só para me voltar a escutar a tua voz. Eu vou entrar com a providência, mas eu não vou dar por vencido para o diabo. Irmão, depois que Jesus ele passou por esse deserto, passou por essa prova, aí agora ele vai exercer o seu ministério. Não tem ministério de sucesso sem antes passar pelo deserto, pastor Maciel. Não tem ministério de sucesso sem antes ser rejeitado pelos teus. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele está dizendo: no mundo enfrentarão muitos desertos, mas tem de bom ânimo. Esse deserto não é para te matar, essa calúnia não é para te matar, esse desprezo não é para te matar, as pessoas estão virando as costas, não é para te matar, estão falando mal de você, não é para te matar. Deixa o povo dizer. Se você tem certeza que ouviu a voz de Deus dizendo: eis aí o meu filho, eis aí a minha filha, em quem está me agradando na tua chamada, tenha bom ânimo, que o céu vai te servir e ele próprio vai provar que você é filho, que você é filha. O céu está dizendo: suporte esse deserto, porque vai ter bonança lá na frente. Pastor, tu fala assim porque tu não está no deserto. Não estou, mas passei e posso passar. Quem uma vez passou pelo deserto não teme de outra vez passar de novo, porque ele sabe: se o primeiro deserto o Espírito Santo de Deus ajudou, se vir um segundo, se vir um terceiro, se vir um quarto, vai ser o mesmo Espírito que vai dizer: passarei contigo por esse deserto e cantaremos o hino da vitória do outro lado. Pastor, você fala assim porque você não conhece o meu sentimento. Como é que estava o sentimento de Jesus aqui no deserto? Você não sabe, pastor, a necessidade que eu estou passando. Nós também não sabíamos a necessidade que Jesus estava passando aqui. Eu só sei de uma coisa: se você está cheio do Espírito, se foi o Espírito que te levou para o deserto, o mesmo que te levou vai te ajudar a sair dele. Só se tu não tiver certeza que o Espírito está contigo nessa prova que tu está passando. Mas se você tem certeza, pode bater no peito e dizer: o mesmo Espírito que me levou vai ser o mesmo Espírito que vai me ajudar a sair. É como Abraão. Deus diz: vai lá, sacrifica o seu filho. E ele chega e diz aos seus moços: olha, fiquem aqui, eu vou subir, nós vamos oferecer sacrifício, nós vamos adorar, mas em seguida eu e o meu filho vai descer, porque o mesmo que me deu vai ser o mesmo que vai sustentar. O mesmo Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que vai sustentar a promessa que ele fez. Alamam, choremandalamam, choremandaiasem. Ramandei de canto la brasterbia.
Jesus está dizendo: você está no deserto, mas o Espírito Santo de Deus está do teu lado, e hoje Ele está batendo no teu ombro e dizendo: eu estou contigo e não abro mão, eu estou contigo e não sou covarde. O Espírito Santo não é como alguns que tem aí, que bate no ombro e diz: eu estou contigo, se for necessário eu morro por você, e vira as costas. O Espírito Santo de Deus, se Ele diz: eu estou contigo, pode esperar que Ele vela pela palavra. Irmãos, escute isso daqui. Quem viu Pedro andando sobre as águas? Quem viu Pedro puxando a espada e cortando a orelha do sumo sacerdote, e dizia: esse daí está com Jesus mesmo. Quem viu Pedro dizendo: Jesus, eu estou contigo e não abro. Se for necessário eu vou preso, se for necessário até morro com você. Dizia: rapaz, esse daí está convertido mesmo. Aí Jesus olha para ele e diz: ei, Pedro, abaixa aí o tom. Tu nem passou pelo deserto da preparação, já está dizendo que é isso tudo? Espera você passar pelo deserto e ser cheio do Espírito para tu dizer essas palavras de ousadia. Mas eu te digo, Pedro, você está dizendo, o povo está vendo uma aparência, quem sabe te julgando, dizendo: Pedro é doido mesmo, Pedro é corajoso mesmo, Pedro vai morrer com Jesus, porque só vê o que está vendo. E Jesus está dizendo: eu já digo para você que o Senhor já está me revelando o que vai acontecer. Antes do canto do galo, você vai me negar 3 vezes. Sabe, João, rapaz, tá o Pedrão aí, menino, vou colar nele, porque ele é homem de Deus mesmo. Bicho, você viu aí, Tiago? Você viu aí? Ele disse que se for necessário ele morre, então ele nunca vai virar as costas para Jesus. Irmão, a aparência engana. Às vezes a gente deposita tanta confiança em pessoas, e esses vão ser o primeiro a virar as costas para a gente. Talvez muitas das vezes é que a gente mais admira. Talvez é aquele que a gente mais ajuda, porque Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Satanás se andou contra você e pediu para te peneirar, para te matar, mas eu roguei ao Pai para te dar esse livramento. Mas quando tu se converter, dá testemunho para os teus irmãos. Ah, se não fosse Jesus. Mas esse por quem Jesus intercedeu por ele e deu oportunidade. Quando chegou alguém e disse: tu é um deles. Não sou não. Nunca nem vi. Tu és um deles, rapaz. Eu juro por o Deus Altíssimo que eu não conheço. E o som do canto do galo, quando ele escuta, a Bíblia diz que ele amargura e se entristece amargurosamente, porque ele lembrou das palavras que Jesus diz: antes do canto do galo, você me negará 3 vezes. Mas mesmo assim, irmão, na mesma fogueira, do lado de um mesmo fogo, que Pedro nega Jesus por 3 vezes, foi do lado de um fogo que Jesus confirma a chamada pastoral na vida de Pedro. Mas espera aí, pastor. Mas ele negou. Cadê as palavras que ele disse: eu estou contigo e não abro? Se for necessário, Jesus, eu morro contigo. Na hora que Jesus mais precisava da ousadia dele, na hora que Jesus mais precisou da companhia dele, Pedro diz: eu não conheço, nunca nem vi, não sei nem quem é.
Irmão, mas Jesus não murmurou. Jesus está nos ensinando: aprende a viver com o desprezo. Aprenda a suportar a rejeição. O importante, irmão, não é o homem te abraçar. O importante é Deus não te rejeitar. Deixa o mundo te rejeitar. O importante é Deus não virar as costas para você e não te abandonar. Pedro virou as costas, mas o Espírito Santo de Deus não vai virar as costas para você no momento que tu mais precisar. Aí vem as zombarias. Jesus, agora eu quero ver. Tu conseguiu livrar muitos, curou muitos. Agora livra você da morte, livra você da cruz. Agora tu vai morrer, agora tu vai acabar. Cadê rei dos judeus? Agora acabou para você. Tá de graça. Muitas das vezes pessoas olham para mim, olham para você, vê a situação que nós estamos passando e diz: acabou. Vai morrer, vai desviar, ficou sozinho na obra, ficou sozinho na peleja. Aí o céu está dizendo através do Espírito Santo de Deus: está sozinho não, eu estou contigo. O Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo: o momento pode dizer que tu está sozinho, mas quando você dobra o joelho, eu estou do seu lado escutando. Quando você dobra o joelho, não tem força para orar, só as lágrimas escolhem. Eu pego as lágrimas e eu ensino a oração ao Pai. Eu intercedo com gemidos inexprimíveis. Aí Deus olha do céu e diz: agora eu vou mostrar que eu sou na vida dele e que eu sou na vida dela. O mesmo Deus que no batismo de Jesus testifica que Jesus é o Filho de Deus, em quem compraz, em quem me alegra, é o mesmo Deus que prova que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no terceiro dia, quando ressuscita. Jesus está dizendo para pessoas aqui: você não precisa dar explicação para ninguém, dizer quem você é na minha presença. Pode deixar que eu vou me prontificar em dizer quem você é na minha presença. Jesus está dizendo para você: fica tranquila, fica tranquilo, deixa o povo falar do teu ministério. Deus está dizendo: eu vou provar para esse povo, sem você dizer nenhuma palavra, que eu estou na sua vida e não viro as costas para você. Irmão, tem pessoas que não acreditam no Messias, diz que ele ainda vai vir, diz que ele não veio, mas a Bíblia diz que chegará um dia que todos verão e contemplarão ele vindo sobre as nuvens. E ainda mais, e vai ter que ver uma escrita sobre a tua coxa direita, uma escrita dizendo: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não, mas isso ainda não me convenceu, porque assim diz o Senhor: todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um vai ter que dar de conta de si mesmo a Deus.
Jesus vai mostrar. Ele nem precisa provar. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, ele disse: Deus pode nos livrar das tuas garras, Nabucodonosor, e pode nos livrar dessa fornalha de fogo, mas fica sabendo, se ele não livrar, ele continua sendo Deus, não precisa provar. Ele é Deus, livrando ou nos livrando, Ele é o Senhor do Senhor. Vamos se colocar em pé. Eu quero convidar a Fabiana Heloísa, vai dar tempo, para ela cantar um louvor. Escute essa palavra. Esse deserto não vai te matar, irmão. Nesse deserto você vai ter intimidade com o Pai. Nesse deserto você vai jejuar. Nesse deserto você vai orar. Nesse deserto você vai buscar